Bom, o filme que eu escolhi para falar sobre a Primeira Guerra Mundial foi Cavalo de Guerra. O filme se passa em 28 de julho de 1914, quando se iniciou a Primeira Guerra Mundial, onde ocorreu de um garoto precisar de um cavalo para arar a terra e seu pai foi a um leilão comprá-lo. E no caso, no decorrer dessas histórias, o pai acaba comprando um cavalo que não é tão bom ali. É um cavalo que não está amansado, é um cavalo que normalmente está normalizado a se encontrar no campo. Então ele não tem nenhuma habilidade em puxar a carroça, em puxar o arado, e isso acaba prejudicando muito a fazenda do pai, que está com uma dívida enorme. No caso, o garoto se esforça e começa a praticar com o cavalo para conseguir arar a terra. Quando ele consegue, de repente, o pai acaba plantando as coisas, plantando os rabanetes, e no dia seguinte em que ele planta, acaba chovendo muito forte e a plantação inteira foi por água abaixo. E com isso, o pai teve que vender o cavalo. Foi a um leilão onde se encontravam os militares e vendeu o cavalo por 30 grilhões, coisa que na época era muito. O cavalo então foi vendido para um dos generais, que foi recebido pelo garoto com muita voz de choro e muita tristeza, visto que seu grande amigo seria vendido. O general promete ao garoto a devolver o cavalo em bons estados, se possível, e a cuidar muito bem dele. Quando o cavalo entra em combate pela primeira vez, ao invadirem um acampamento dos alemães, o cavalo acaba fugindo, mas o general é morto. E este garoto acaba recebendo uma carta do general dizendo que ele faleceu junto com vários desenhos de Joey, que era o cavalo. O nome deste garoto era Albert, e mesmo tendo 17 anos, ele ainda não poderia se alistar para o exército, que o exército inglês necessitava de 18 anos para participar. Então, este garoto continuou vivendo, o cavalo foi encontrado pela menina Linda, junto com seu avô, que moravam em uma fazenda na França. Linda acabou nomeando o cavalo de François. No caso, o cavalo foi feliz, conseguiu se alimentar bastante, mas em uma época o cavalo acabou tendo que ir para a guerra devido à fortemente armada exército que foi visitá-lo. O cavalo então foi denominado para puxar as artilharias pesadas que obtinham da guerra, como canhões, morteiros e muito mais, coisa que na época era desumano. Era até um perigo para os animais, pois eles morriam em um mês ou dois puxando o cavalo. O cavalo então, após todos esses processos que aconteceram, foi parar no meio do campo no meio do campo de guerra, que era chamado de Terra de Ninguém, onde poucos sobreviviam, muitos lutavam, câmaras de gás eram usadas, muitas bombas e muito mais, e por isso era muito perigoso aquele lugar. E o cavalo foi parar lá no meio de muitos e muitos e muitos arames com espinhos e coisas que prejudicavam a saúde do animal. No caso, o garoto acabou vendo esse animal e foi resgatá-lo. Nessa mesma ida, ele acabou soltando o animal junto com o exército alemão, que forneceu alicates para eles. E no caso, a consequência desta foi: o cavalo continuaria junto com o exército francês e seria vendido devido ele ter um bom valor e querendo ou não ele ser praticamente pronto para se sacrificar. O garoto então Albert reencontra seu cavalo Joey, junto com um barulho de coruja que era usado para chamar o cavalo. Nesta ida, o general diz para Albert que ele não poderá levar Joey para casa devido ele não ser um general, não ter uma grande patente, coisa que na época era muito necessária para se levar os animais para casa. Então o cavalo seria leiloado. Os soldados então fazem uma vaquinha e acabam dando 22 libras para Albert para recomprar o cavalo. Só que no caso, um dos senhores oferece US$ 100 e disse: se aumentarem esta proposta, eu vendo a jaqueta que está em meu corpo e vendo por 105 libras. Se aumentarem ainda assim, eu vendo a minha fazenda e a compro por 1.000 libras. E no caso, isso é uma oferta que Albert não consegue aceitar, não consegue contestar.
Então o cavalo acaba sendo vendido para o senhor, que vê que o cavalo é de Albert. Então o devolve, dizendo a ele que cuide dele muito bem, devido a ser a última lembrança de sua sobrinha que morreu perante a guerra, que a guerra leva tudo. Então Albert volta para a fazenda junto com Joey, reencontra sua família e eles têm um grande final feliz. Nessa história, a grande coisa que acontece é as consequências da guerra. A guerra em si gera muitos conflitos, então você pode observar que durante o filme ocorrem muitos conflitos, muitas guarnições sendo atacadas, muitas trincheiras ocorrendo, e isso é uma grande coisa que classificou a Primeira Guerra Mundial como importante. Ela foi muito gerada devido às metralhadoras, devido às bombas de gás usadas nas trincheiras, devido ao pouco avanço em muito tempo. A guerra em si levou 2 anos. Então, ela acabou em 1996. Coisa que é muito grande. É uma quantidade absurda. Os soldados já estavam ficando sem suprimentos, sem capacidade de continuar. Então você vê que desde o começo, quando eles tinham 800 soldados ou 600 soldados, quando eles foram atacar a primeira trincheira, o primeiro acampamento que eles tinham lá de 1.600 soldados, eles foram atacados e perderam. Então, no caso, você percebe que a guerra leva tudo a um sentido muito ruim, mas ao mesmo tempo precisa ser efetuada devido à conquista de territórios, devido a uma hora você precisar expandir, porque sua terra já não ocupa mais o mesmo espaço de 2 anos atrás. Mas o trabalho é esse, eu agradeço a atenção e obrigado.